iniciando pelo primeiro capítulo. A palavra de Deus diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia em conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Eu queria deixar essa palavra não apenas aos jovens, mas também uma coisa que eu vejo muito frequente aos jovens, mas também para todas as igrejas, que é sobre o conhecimento da palavra, que é sobre a palavra em si e sobre saber o caminho que a gente deve se trilhar. E, por exemplo, tem muitos cristãos por aqui, que, não por aqui, mas nas igrejas em todo o Brasil, todo mundo, que simplesmente seguem o cristianismo pelo que ouvem. Ele segue o cristianismo daquilo que eles estão... Como é que eu posso falar? Eles seguem aquilo que apenas eles ouvem, mas não necessariamente comprovam aquilo que eles ouvem na palavra de Deus. E eles têm, assim como os israelitas, essa carta de Paulo aos Romanos, eles falam muito a esse povo judeu, que mesmo após a vinda de Cristo, eles continuavam sem analisar o conhecimento, mas continuando naquele caminho que eles acharam que era correto, sem observar aquilo que estava na frente dele. E isso tem ocorrido muito, porque assim como os israelitas, eles estavam andando sem Cristo, sem conhecer realmente a palavra e sem identificar aquilo nos processos que acontecem na nossa vida, muitos de nós jovens, a gente também faz o mesmo processo. A gente começa a viver a nossa vida, o nosso cristianismo, pensando que o que a gente está fazendo é correto, pensando o certo de se fazer, sem se basear no conhecimento. A palavra de Deus aqui fala que eles tinham um zelo por Deus. Eles tinham realmente um amor por Deus. Os judeus, eles não eram menos importantes que outros porque eles não conheciam. Mas eles tinham o próprio amor deles. Eles amavam mesmo assim a Deus. Só que esse zelo dele não se baseava no conhecimento. E quando a gente tem um zelo, mas a gente retira esse zelo do conhecimento, a gente leva a ignorância. Porque a gente está se baseando naquilo que é do homem, a gente está se baseando naquilo que a gente pensa e não naquilo que está escrito na palavra. A gente está confiando no nosso coração. E a gente sabe que o coração do homem não é algo bom para ser seguido. Nos versículos seguintes ele diz assim: Moisés escreve dessa forma para que a justiça emenda a lei com... Desculpa, repetiu. Moisés escreve dessa forma a justiça emenda a lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Ou seja, o homem que conhecer a palavra e que viver daquela lei do Espírito Santo será um homem rico, será um homem que terá o conhecimento, mas não apenas o conhecimento que a gente tem como inteligência ou sobre conhecer um certo assunto, mas o conhecimento como sabedoria, o conhecimento da gente analisar a palavra e discernir aquilo que é bom para a gente ou não, discernir as nossas amizades, o que a gente tem que fazer, por exemplo, como o presbítero Bruno falou, ter cuidado onde a gente deve caminhar, porque muitas vezes a gente anda, por exemplo, ao redor de gente que não agrada a Deus. E a gente sabe muito bem disso. Mas para que a gente saiba como lidar com isso, para que a gente não desenvolva mais amizades dessa forma, ou para que a gente consiga estimular a nossa relação interpessoal entre eu e outras pessoas, e aprimorar realmente isso buscando Deus, não apenas na nossa vida, mas procurar os céus da terra, procurar o céu nas nossas amizades, sempre focar em Deus, tudo. É importante que a gente tenha a palavra, porque se a gente seguir isso, a gente vai adquirir a sabedoria. E a sabedoria, ela é o conhecimento da palavra, e as nossas ações, elas vão ser aquilo que Deus quer pra gente. Então é necessário que a gente conheça a palavra, que a gente não viva apenas por aquilo que dizem que você tem que fazer isso, isso e isso, porque eu estou dizendo que sim. Mas se você simplesmente acredita na palavra dessa outra pessoa e não vai confirmar na Bíblia, você fica ignorante. Você tem zelo por aquilo, você faz aquilo porque você ama, mas você não conhece verdadeiramente a palavra. Você não conhece aquilo que Deus tem reservado para você. Porque muitas vezes a palavra ela fala, muitas vezes não, todas as vezes a palavra fala muito além daquilo que o coração fala. A palavra fala muito além daquilo que é pregado. E quando a gente analisa a palavra, a gente não analisa a palavra humana que foi escrita por 40 homens ou que simplesmente foi escrita por homens. A gente analisa a palavra que foi escrita por Deus através dos homens. Porque isso que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, para que a gente permaneça na fé e para que a gente se mantenha firme na palavra, é necessário que a gente tenha conhecimento. Então, que cada vez mais a gente não venha deixar esse livro simplesmente fechado na nossa cabine, que a gente só pega simplesmente para ir para a igreja
simplesmente voltar para casa. Mas isso aqui não é simplesmente uma coisa rotineira que a gente vai fazer semanalmente. É o estilo de vida que a gente está seguindo. É a palavra de Deus que a gente está seguindo, que a gente deve seguir. E é isso que eu quero passar para toda a igreja. Agradeço por me.